Pare de viver um falso evangelho. Pessoas passaram a vida inteira correndo atrás ao lado de um Deus que não existe e estarão em um caminho criado por si mesmo. E, além de tudo, vivendo o evangelho que nunca foi bíblico. Eu me chamo Riquelme e estou aqui para falar com você sobre o falso evangelho e não só isso, também trazer e traçar um paralelo com o verdadeiro evangelho, aquele que é bíblico acima de tudo. Se você ama a Bíblia, já compartilhe com aquele amigo seu que ama examinar as Escrituras e mande esse vídeo para ele. Ao examinarmos as Escrituras, conseguimos ver que, infelizmente, a palavra tem perdido o seu peso em meio à nossa sociedade contemporânea e muita coisa que se diz como verdade nas Escrituras, no novo Evangelho, esse Evangelho criado pelas igrejas contemporâneas, a gente tem visto que muita coisa tem se perdido. Algo que antes era verdade bíblica, agora já não é mais. Parece que às vezes a gente está barganhando com Deus. Uma hora é pecado, outra hora a gente conseguiu resolver com o Senhor e já não é mais pecado. Uma hora Deus fala algo e agora Deus falou algo completamente diferente. E é sobre esse assunto que a gente precisa realmente discutir e entender. Onde que a gente perdeu a linha do verdadeiro evangelho? Esse livro, Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, é um livro que marcou sua era. Ele viveu durante o nazismo e nesse livro ele consegue mostrar algo que se chama graça barata. É a graça que ele realmente mostra aqui que não tem poder de mudar a vida de ninguém. A graça que ele mostra que não consegue mudar a história de nenhum servo de Deus. É a graça que ela não capacita ninguém. É a graça que só está ali nas nossas vidas para nos dar o que é de melhor do Senhor, o que há de melhor dos céus para as nossas vidas, sem existir um sacrifício ou algo partindo do nosso coração, sabe? E é sobre essa graça barata, esse falso evangelho, que nós vamos falar um pouco nesse vídeo. Vamos traçar 5 principais características desse falso evangelho na nossa sociedade contemporânea. Primeiro, eu gostaria de inicializar falando um pouco sobre as commodities. Sim, commodities. Eu sei que não tem muito a ver com o evangelho, mas foi algo que Deus me falou. Particularmente, eu achei muito poderoso. Uma empresa que trabalha com commodity, basicamente é toda empresa que trabalha ali no setor primário, que tem dificuldades em se diferenciar, porque basicamente é um setor que trabalha com aquela parte mais bruta da obra, né, em si. Não só isso, mas o preço desse produto geralmente é decidido por uma oferta e demanda internacional. Ou seja, são as pessoas que decidem o preço desse produto e não a própria empresa. Isso tem muita relação com o evangelho barato, o evangelho que temos visto nos nossos dias, porque é um evangelho que o preço dele, que as ofertas desse evangelho têm sido decididas pelos seres humanos, o que nós achamos que é melhor para a gente. Não o que Deus diz, mas o que nós pensamos que é melhor para nós. Mas muito além disso, existe um evangelho que ele é poderoso e ele nunca vai sucumbir à sociedade. Ele sempre vai ser atualizado porque ele é um evangelho vivo. É uma palavra que é viva e eficaz, como diz as Escrituras, e que ela não precisa ser atualizada por ninguém, mas que na verdade é uma palavra que vem dos céus. Ou seja, ela é mais perfeita do que qualquer coisa que nós pudermos pensar sobre ela. Foi feita para encaixar nos moldes de Deus e não da sociedade. E essa primeira característica que eu quero falar sobre esse falso evangelho. A gente tem muito a entregar para as pessoas o que elas querem. Nós, como responsáveis desse verdadeiro evangelho, nós trazemos sobre nós algo maravilhoso, o evangelho pleno e puro. Mas às vezes a gente quer realmente tratar as pessoas como a gente acha que elas devem ser tratadas e não como o evangelho diz sobre isso. Uma grande característica desse evangelho falso é justamente entregar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir,
Um grande exemplo na sociedade que temos é o exemplo de Henry Ford. Ele fala uma frase que é muito emblemática. Se eu realmente entregasse o que as pessoas quisessem, o que elas achavam que queria, o que que seria? Eu vou entregar um cavalo que corresse mais rápido. Mas a verdade não. Eu vou entregar o que elas precisam. Um carro que tem inúmeros cavalos. Nós, seres humanos, não sabemos o que nós queremos. Na verdade, no Evangelho funciona da mesma maneira. Nós não sabemos o que precisamos. E há um Deus que sabe de tudo e que enxerga além da curva e nos entrega de acordo com aquilo que a gente necessita. Por isso que o verdadeiro Evangelho não se importa com o que eu quero ou não ouvir, se importa com o que a Escritura fala, com o que Jesus diz. E às vezes, infelizmente ou felizmente, é realmente tratar a gente da maneira que a gente precisa ser tratado, sabe? É sermos admoestados, às vezes até exortados com dureza, porque a gente precisa ouvir o que o Senhor quer falar. Porque a gente precisa de uma palavra que nos muda, que nos traga a conversão verdadeira. A commodity, ela tem um grande problema: se diferenciar no mercado. Porque todo mundo faz. O que a commodity faz? Ela precisa ter um preço mais baixo. Porque o que importa é a promoção. Eu sei eu ali dizendo, ó, tem 80% de promoção, então esse produto está muito barato. Às vezes o evangelho, que realmente é um evangelho mentiroso, tem dito a todos, esse é um evangelho fácil, venha para cá. Tudo é muito simples aqui. Não é igual às igrejas tradicionais. É um evangelho que você vai viver só sentindo paz, prosperidade, é isso que Deus tem para você. Ele não consegue se diferenciar do que o mundo diz. Às vezes a gente tem visto o evangelho em uma linha tão tênue com a sociedade, com pessoas carnais, pessoas tão viciadas em dinheiro, sabe? Realmente pessoas avarentas, e o evangelho está lá, lado a lado, em uma linha extremamente tênue. Mas a verdade do evangelho, ela se diferencia de todas as outras religiões e a gente precisa realmente destacar isso. Não há como a gente continuar vivendo um evangelho que não se diferencia. A gente não é commodity. O evangelho é a luz das nações. As nações precisam do evangelho e se ele não se diferencia, ele é um falso evangelho. Não bastaria o próprio Deus morrer por cada um de nós para ser diferente de tudo? Qual Deus que já morreu por alguém aí? Nunca antes se ouviu e nem se viu falar de um Deus que trabalha por aquele que nele espera, um Deus que se sacrificou por cada um de nós. Nós não nos sacrificamos por Deus, Ele já se sacrificou por cada um de nós. Diferente de qualquer religião, as outras religiões, elas realmente se entregam, o ser humano se entrega ao seu Deus, e nós somos diferentes. O nosso Deus decidiu se entregar como sacrifício, como holocausto puro por cada um de nós. E essa é a luz do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Terceiro, um Evangelho que se define pelo que Ele faz. Isso é um grande problema, porque muitos de nós temos no nosso coração o desejo de viver aquilo que a gente quer, de estar no lugar que a gente acha que a gente merece estar, ou que a gente precisa estar. E às vezes muitos têm vindo ao Evangelho, à palavra, a uma vida com Deus mentirosa, porque é só pelo que Deus pode fazer. Às vezes muitos de nós estamos ao lado de Deus só pelas mãos do Senhor, só por aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. E esse Evangelho é um evangelho mentiroso. Infelizmente esse Evangelho não vai nos levar a lugar algum, porque mais importante do que o que Deus pode fazer sobre cada um de nós é o que Deus é o porquê de Ele estar fazendo isso por cada um de nós, é o porquê de Ele ter se sacrificado por cada um de nós. O verdadeiro Evangelho se define pelo porquê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho, que se define pelo porquê de nós estarmos aqui. Tem um porquê, meu irmão, de você estar vendo esse vídeo hoje. Tem um porquê de você estar vivendo essa vida que você vive hoje. Tem um porquê de você estar inserido nesse Evangelho hoje. E aprenda que Deus tem um propósito maior sobre a sua vida. Quarto, há uma barganha no falso evangelho. Deus não barganha com ninguém.
Deus não realiza trocas. Ah, Senhor, eu faço isso para que o Senhor me dê aquilo. Não, o verdadeiro evangelho não funciona dessa forma. O verdadeiro evangelho, Deus já se deu todo por cada um de nós. Ele já deu o melhor de si, que era Jesus. E Ele não aceita nada menos do que o nosso tudo por Ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Cuidado com o evangelho que prega sobre trocas e barganhas que a gente precisa realizar com o Senhor. E quinto, por último, mas não menos importante, um falso evangelho exige uma fé sem intimidade. Sim, a fé é sobre aquilo que Deus pode ou não fazer, e a gente não precisa de ser íntimo de Deus. Essa é a narrativa que um falso evangelho tem, de que a gente não precisa viver ao lado de Jesus, ali com o coração ligado a Ele, como João deitou no peito de Jesus. O verdadeiro evangelho nos cobra que precisamos mais de intimidade com Ele do que aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. Precisamos de Cristo, pois só Ele pode gerar transformação na nossa vida. E além de tudo, essa intimidade, o que ela pode fazer sobre a nossa vida? Ela pode gerar fidelidade. Só uma intimidade certa pode nos trazer a uma fé, levar-nos a uma fé racional, uma fé que, além de tudo, além de ser sentimental, é uma fé racional, porque entende que por eu ter uma vida com Deus há muito tempo, eu sei do que Ele é capaz de fazer sobre a minha vida. A fé não é só mais sentimental, mas ela é racional e nos leva a entendermos o que Deus pode fazer sobre nossa vida. E a gente tem que crer, porque Ele já fez muito por nós lá atrás. Essa fé nos gera a fidelidade de vivermos realmente com o Senhor, de não sucumbirmos à sociedade, o que ela ama e o que a sociedade quer fazer do verdadeiro evangelho. Então tomem cuidado, meus irmãos, sobre essa questão do falso evangelho. São 5 principais características que a gente precisa tomar cuidado. Será se eu e você não estamos inseridos no falso evangelho, que nos traz essas características e nos deixa tão abastados de nós mesmos, sendo que o verdadeiro evangelho nos traz a sermos tirados de nós mesmos e nos inserirmos no coração, no corpo de Cristo? É sobre isso que eu quero dizer a vocês. Nós precisamos de viver o verdadeiro evangelho, porque assim nós vamos andar ao lado de um Deus que a gente conhece, um Deus que não foi criado por homens. Assim nós viveremos em um caminho que foi criado por Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E não só isso, mas nós viveremos um verdadeiro evangelho segundo as Escrituras. Que Deus possa abençoar muito você e medite sobre esse tema. Mande para quem você ama e curta aqui o nosso vídeo. E Deus abençoe muito.